Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos e desejamos desfrutar de boas vibrações desse ambiente. Não estão ouvindo. E que ao saírem daqui possam se encontrar melhor do que aqui chegaram. Então, antes de começar a nossa palestra, nós temos alguns recados que nós costumamos dar. Nós temos nas segundas-feiras, às 20 horas, um encontro dialogado. Temos palestra doutrinária nas terças-feiras, às 20 horas. Nas quartas à tarde, temos grupos de estudo e às 16 horas a palestra, como está ocorrendo agora. E nas quintas-feiras à noite, nós temos também grupos de estudo e grupos de estudos aos sábados, de manhã às 8h30 e também à noite. E então, antes de iniciarmos a nossa palestra, o nosso encontro com a nossa colega aí, que vai nos trazer o tema que foi escolhido, vamos fazer uma prece de abertura. E assim, em nome de Deus e de Jesus, e em nome da espiritualidade amiga que nos acompanha, nós pedimos as bênçãos de luz e a companhia dos espíritos amigos para que fiquem conosco enquanto ocorre a nossa difusão doutrinária. E que sejam todos bem-vindos e que assim seja. E assim nós convidamos a nossa amiga Elba Graciana, que é uma trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, para fazer a nossa palestra. Ela mesma vai apresentar o tema. Seja bem-vinda, Elba Graciana. Boa tarde, irmãos. Sejamos todos bem-vindos em nome do amor, em nome da solidariedade, em nome da caridade, da fraternidade, da união que o Cristo nos ensinou. Como já foi apresentada, é com muita satisfação que eu retorno a esta casa, onde a fraternidade paira em todas as salas, em todos os departamentos deste lar de luz. O meu nome é Elba, eu sou trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes. Não somente lá, mas onde me chamarem, ali estarei. Onde houver a feixe de luz, ali estaremos com boa vontade, com bom ânimo e, sobretudo, com alegria de viver. Nós vamos abordar hoje, conforme nos passou a nossa coordenação, a nossa coordenadora Ilane, o tema Bom Ânimo, do livro Boa Nova, psicografado pelo espírito de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, o nosso Chiquinho. É um livro muito bom, como todas as obras de Francisco Cândido Xavier. Bom ânimo nos coube e vamos discorrer, sim, com alegria. Esperamos tocar em todos os corações nesta tarde tão linda, nesta tarde ensolarada, onde nos predispomos ou nos predispusemos a estar aqui com boa vontade e, sobretudo, com muito bom ânimo. Este capítulo, especificamente do bom ânimo, ele é envolvido em angústias, nos conta o livro, o tema. Assim como muitos de nós, muitas vezes nos encontramos angustiados, assoberbados, com angústias, com dificuldades que são inerentes, são muito comuns ao nosso plano. A incompreensão, principalmente, o insucesso material, profissional, a partida de quem amamos, aqueles que amamos que partem antes de nós. Jesus, perante a tristeza daquele discípulo que acorreu a Jesus,
exerce sim o brilhantismo do seu ofício, que está conjugado em pastorar as almas, educador espiritual e psicólogo. Todos os adjetivos maravilhosos, perfeitos, luminosos possui o nosso Jesus. Jesus de Nazaré. O mestre gradualmente vai tecendo um roteiro de alegria. Os irmãos observavam que estavam abordando aquele tema, que Jesus estava com toda aquela sua serenidade, com toda aquela sua bravura, mas, sobretudo, com aquela calma que lhe era peculiar. Mas o que significa bom ânimo quando aqui nos encontramos e estudamos e ficamos preocupados, meus irmãos, em trazermos para o nosso dia bom ânimo? O bom ânimo na visão espírita tem, sim, a conotação, a indicação maior de ter esperança, de não desanimar, de de não perdermos a fé, de viver com alegria, conforme nos ensinou Jesus. A fé é uma conquista pessoal, meus irmãos, que se alicerça, sim, no trabalho e pelo trabalho, e que permite dar um passo à frente rumo à solução das nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, sejam maiores ou menores, de maior ou menor intensidade. Então, rumo a essa solução, quando tudo nos parece perdido, acende aquela luz em nós, que é a fé. Jesus ensina a trilhar por outro caminho quando nos diz o seguinte, entre aspas: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, nos coloca o Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos, sim, como se estivéssemos atravessando um mar revolto de dificuldades, incertezas, infortúnios, como se um vendaval de acontecimentos nos transportasse para as tempestades provacionais inimagináveis. Esta travessia, nós vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação. Ela nos remete ao Evangelho de Jesus, em Mateus, quando nos diz: quando o mestre estava no barco com seus discípulos e acalmou a tempestade. Mais tarde, notando que o barco havia se afastado pela ventania que fez, o mar estava revolto, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas até alcançar aquele barco. E Pedro, questionador, um de seus discípulos mais questionadores, se não o único dos questionadores, falou para Jesus: mas se tu és mestre, manda-me ao encontro de ti sobre as águas, ou seja, me faz caminhar igual a ti. E Jesus assim o fez. O apóstolo começou a caminhar sobre as águas, porém, num dado momento, começou a tremer e a afundar nas águas e pediu socorro ao mestre. O mestre, eu estou afundando. E Jesus, então, segurou firme de suas mãos, dizendo: a homens de pouca fé, onde está a tua fé? Onde a colocaste na hora do que estavas precisando? Por que duvidaste? Pergunta Jesus para ele.
Faltou fé, Pedro. E ao subirem então no barco, o mar bravo se acalmou e todos se sentiram aliviados. Já imaginaram, no mar revolto, o barco começar indo de um lado para outro? Quem não ficaria assustado? Mas estando Jesus ali, faltou fé? Eles conheciam a Jesus. Mas como ter fé suficiente para nos mantermos firmes, com bom ânimo, durante os momentos mais difíceis, mais desafiantes da vida? Primeiramente, é preciso reconhecer, meus irmãos, que a fé não é algo que chega pronto para nós, sem esforço, sem a nossa parte. Não, é necessário que façamos a nossa parte, mas que tenhamos fé. Ela não é transmitida através de convivência, da admiração ou pertencimento a uma religião. Não, fé não é isso. A fé, ela é sim, então, quando paramos e pensamos, mas então, e essa fé? A fé é raciocinada, é aquela que questiona, que busca, que faz, que vê. É a fé que nós professamos. A doutrina espírita está aí para nos esclarecer, intuir e guiar. A fé é uma conquista pessoal. Devemos cultivar, sim, num lugar especial no nosso íntimo, mais íntimo, conhecido como coração. Cuidando dela, assim como uma plantinha que regamos todos os dias. Se observarmos as violetinhas, quando colocamos próximos do vidro, que ela recebe a luz, ela vai crescer, desenvolver para o lado da luz. E assim somos nós. Precisamos de buscar a luz. Mas que luz é esta? É a luz da fé. Da doutrina que professamos, aquela que nos ampara nos momentos mais difíceis, que nos mostra para que cresça assim, com todo esse cuidado, como uma fortaleza, essa fé que irá nos auxiliar nos momentos difíceis, conforme falamos. Demonstrar a fé, meus irmãos, quando não somos desafiados pelos intempéries da vida, aí é muito fácil. Aí é fácil. Mas não tem sido tão fácil provar a nossa fé diante das dificuldades. Será que nós temos fé diante das nossas dificuldades? É uma pergunta que é íntima de cada um. Atendendo sim ao convite de Jesus, que nos chama a caminhar sobre as águas revoltas, estendendo a mão e acalentando a certeza de que Ele nunca nos deixará sós. Ai, às vezes nos dizem, estou tão sozinha. Como? Nós nunca estamos sós. Nós temos a companhia do benfeitor amigo, que nunca nos abandona, que é Jesus de Nazaré. Ter fé, meus irmãos, é confiar. Mas acreditar é diferente de confiar, certo? Embora a diferença que existe seja bastante sutil, a confiança exige muito mais de nós. É um ato de entrega. Nos permite acreditar em muitas coisas, mas a confiança em Cristo nos propõe sairmos de nós mesmos e nos entregarmos em suas mãos, com a certeza do amparo.
A certeza nasce na infalibilidade de Jesus, de Deus. Essa é a certeza. É ali que ela nasce. E a confiança, meus irmãos, ela inclui aceitarmos aos desígnios de Deus. Às vezes, e na maioria das vezes, quando as tempestades chegam até nós, as dificuldades, existe, no primeiro momento, uma revolta. Revolta, lembremos, é não aceitação aos desígnios de Deus. Ah, por que para mim? Ah, por que só acontece comigo? A revolta não vai nos levar a lugar algum. E os acontecimentos que estão além do nosso controle, principalmente, às vezes nós queremos ter o controle de tudo em nossa vida. Certa tarde, em uma consulta com o cardiologista, pelo estresse apresentou-se uma arritmia que não estava no caminho, mas se Jesus colocou, ela estava. É desígnio dele. Ele me disse, tu não vais ter o controle de tudo. A gente, na maioria das vezes, quer ter o controle de tudo, mas é impossível. Não é, meus irmãos, a ação na hora de transformarmos, voltamos lá, tudo aquilo que cabe a cada um de nós, mudar e renovar. Vamos parar para pensar, mudar o que precisamos e renovar. Esse renovar e o mudar são, digamos assim, procedimentos íntimos, individuais de cada um de nós. Cada um sabe onde precisa mudar para se renovar. Não é não esse mudar, parar, não é passividade, é calmar, é acerenar, é a paz para guardar, é ter essa tranquilidade profunda para guardar, para saber quando agir e quando precisamos recuar diante da dificuldade. Nossas ações, meus irmãos queridos, elas são impulsionadas, sim, pela fé. As nossas ações são impulsionadas pela nossa fé. Fé e o amor são as forças mais poderosas do universo. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que representou a personificação da fé entre nós, tendo, sim, a sua essência na caridade. A fé sem obras, ela é morta. Precisamos de nos mexer, de ajudar ao próximo. Estaremos nos ajudando. O que realmente nutre a fé é a caridade conosco, primeiramente, e depois com o nosso próximo. Nós precisamos de possuir para poder dar ao nosso próximo. Ninguém dá o que não tem. Emmanuel nos coloca o seguinte, que a fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho. Olha aí o voluntariado. Que maravilha. Às vezes as pessoas, e como conhecemos até familiares que aposentam-se, eu agora vou me atirar para trás, eu quero descansar. Vai ficar ocioso, vai ficar doente, vencer com as enfermidades. Então, nós precisamos de ter sempre um envolvimento com algo no bem. A esperança ociosa é simples divagação. Se estamos procurando entesourar a fé, não acreditamos que isso possa
ser feito, namorando altares de pedra, templos luxuosos. A nossa fé seja buscada sempre a serviço de um mundo melhor que nos reserva pelo nosso próximo. Nunca devemos nos esquecer, meus irmãos queridos, dos frutos da resiliência. Amadurecidos, sim, pela fé viva dentro de nós ao longo do tempo. Tenhamos a certeza que tudo passa, como dizia o nosso Chiquinho. Tudo passa e isso também vai passar. Passam os momentos alegres, felizes, passam as tristezas, tudo chega e passa. Faz parte do orbe. A fé é o que sempre fica. A única coisa que vai ficar em nós vai ser a fé, com esta passagem. Ao lado da esperança, a fé é que nos mantém dispostos a continuar, a lutar, a almejar a felicidade, mesmo ela sendo relativa, ela é construída no dia a dia. Se a fé está presente, é ela que nos permite dar o passo à frente, rumo a uma solução quando tudo parece perdido. É uma vez e uma voz que nos fala, é aquele momento de lucidez, como conhecemos, né? Pela intuição forte. Não desiste, recomeça, vai lá, renova, faz. Nós sentimos isso. Vai, estende as mãos para o teu próximo, ajuda, te envolve. Seja para nós mesmos ou para o nosso próximo, buscar novas maneiras de preencher o nosso tempo com bom ânimo, com esperança, com alegria de viver. É uma maneira, sim, meus irmãos, de ativarmos a fé em nós. Muitas vezes, o desânimo chega sorrateiramente e vai nos espreitando em todos os lados possíveis. Decorrente de horas vazias, de não fazer nada, daqueles momentos que escolhemos, eu não vou fazer nada. Uma sugestão que nos permite não busquemos muitas horas ociosas. Nós precisamos descansar, sim, com certeza, mas não com horas e horas, meses, às vezes as pessoas ficam 3 meses de férias. O importante é não desanimarmos e termos a consciência, porque é muito fácil de confundir desânimo com cansaço. Que possamos, sim, estarmos dispostos, confiantes, esperançosos, operantes desta grande nau, vivendo a vida com alegria, abraçando mais, ao acordarmos e abrirmos os olhos em cada manhã. Obrigada, Deus, ainda estou aqui. E flui aquela gratidão do nosso íntimo, mais íntimo, através de um bom dia, através do como passou a noite, através do abraço, do sorriso, do acolher, do consolar, do esclarecer. Isso não custa nada e é isso unicamente que vamos levar daqui na nossa bagagem. Somente isso. Mesmo com as dificuldades, Jesus nos coloca que os homens existem para que tenham alegria. Busquemos essa alegria todos os dias. Busquemos suporte maior da doutrina dos Espíritos, que tanto nos consola, nos acolhe, nos conforta, nos esclarece, disponibilizando em todas as casas espíritas, ou na maioria delas, o ESD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, a educação mediúnica,
e além de todos os atendimentos necessários através de uma orientação mediúnica espiritual. Olhem o alento, olhem o consolo, olhem quanto auxílio está a nosso dispor. Os estudos da doutrina, meus irmãos, são estudos que nos envolvem, porque estão nos esclarecendo a cada momento. O Evangelho embaixo do travesseiro quando estamos com alguma dificuldade maior. Jesus, me ajuda. E à noite vem a resposta. No dia seguinte já acordamos. Ah, era tão fácil que eu não enxergava. É a fé. E é nessa simplicidade que temos que embasar a nossa vida, a nossa existência. Porque é somente isso que vamos levar. Vamos nos dar a chance, meus irmãos. Vamos ver o que significa acordar. Será que sabemos? A, pontinhos, cor, pontinhos, dar. Significa dar cor, colorir, vibrar no bem, deixar fluir o amor que temos dentro de nós. Colocar o coração em tudo que fazemos. Não é somente dentro da casa espírita, com os nossos irmãos que trabalhamos aqui juntos. É também lá no nosso laboratório, onde aprendemos todo momento o que é viver em comunidade, com o marido, com o esposo, com os filhos, com os netos. É aqui aprendemos, mas colocamos em prática à medida que ultrapassarmos aquele portão. Então, meus irmãos, ao colocar no coração tudo que nos dá paz, é colocar tudo que nos faz bem. É colorir, é dar a cor. Vamos nos oportunizar essa chance. Dar a cor nos nossos dias, todos, em cada amanhecer. Vamos dar cor a esse dia. E agora, com a primavera, parece que estamos mais animados, e que chuva também precisamos estar animados, porque de Deus nada é em vão, nada é por acaso. Pensemos, meus irmãos queridos, nessa possibilidade, em proporcionando, sim, um campo de vibração, de luz e, sobretudo, de amor, dando o nosso melhor, sempre. Continuemos todos em paz, na doce paz de Jesus. Muito obrigada, Elba Graciana. Agora nós vamos para o segundo momento, que é do passe. Nós já convidamos que se aproximem os médios aplicadores de passe, e quem vai fazer a prece para esse momento vai ser a nossa amiga Elba Graciana novamente. Unindo os nossos corações, vamos nos conectar com o nosso íntimo. E vamos observar que estás em nós, Jesus, com todo o teu amor, mostrando a partícula tua em nós. Amado Mestre Jesus, agradecidos somos pela oportunidade do servir, do aprendizado. Sabemos que somos tão pequeninos, Mestre, mas somos grandes na boa vontade, no amor, na sensibilidade, na emoção. Porque aqui estamos, Jesus, dando o nosso melhor, buscando o melhor, buscando a luz viva aos nossos passos. Aos médios, queridos irmãos, que estão proferindo tantas vibrações positivas em todos os nossos chakras. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de sairmos daqui bem melhores de quando aqui chegamos. Obrigada, Jesus.
por estares a espalmar as tuas mãos lindas, puras, sublimes, sobre todos os nossos chakras. Muito obrigada, Jesus, por essa nova vivência, por essa revitalização e até por essa cura. Mestre amado, que caminhaste sobre as águas revoltas e que habitas em nossos corações. Enorme gratidão, Mestre de amor. Continua a nos intuir e guiar, sempre no direcionamento da tua luz, da tua paz e do teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Eu não sou para dirigir aqui na frente. Eu nunca dirigi quase. Eu não sei, eu até já vi. Mas era isso? Era isso. Então, muito obrigada. Os passos já terminaram. Quem quiser se retirar, fica bem à vontade.